É por isso que as orcas têm medo dos cachalotes. Por que é que as orcas têm medo dos cachalotes? Os cachalotes são muito maiores e mais fortes do que as orcas, e têm o maior cérebro de todos os animais do planeta. Eles também são conhecidos por serem agressivos e territoriais, e já foram observados atacando e matando orcas na natureza. Neste vídeo, vamos analisar mais de perto a relação entre estes dois animais fantásticos e saber por que é que os cachalotes são os predadores de topo do oceano. No reino dos ecossistemas marinhos, um espetáculo cativante aguarda os entusiastas das maravilhas oceânicas. Um choque de titãs, o derradeiro confronto. Orcas contra cachalotes. O fascínio destes gigantes oceânicos tem atraído inúmeras pessoas para explorar a intrigante dinâmica entre estes predadores de topo. As profundezas do oceano albergam uma variedade de criaturas inspiradoras, mas poucas são tão fascinantes como estas duas potências. Por mais cativante que seja, a questão inicial que se coloca é lógica. As orcas não são também baleias? Esta questão sugere as complexidades do mundo marinho, uma vez que se aprofunda na nuance da hierarquia dos predadores. O conceito de que um tipo de baleia pode invocar o medo noutro pode confundir muita gente, mas esta pergunta prepara o terreno para uma exploração mais profunda. O mundo da biologia marinha ganha vida quando se examinam as características distintas destas criaturas. As orcas, frequentemente designadas por baleias assassinas, são figuras imponentes com a sua impressionante coloração a preto e branco e a sua excepcional capacidade de caça. A sua omnipresença nos oceanos e a sua dieta versátil, que inclui focas, leões marinhos e até outras baleias, tornam-nas simultaneamente admiradas e temidas. Os cachalotes, por outro lado, surgem como os maiores representantes das baleias dentadas, com as suas enormes cabeças e mandíbulas quadradas a tornarem-se marcas de reconhecimento. No entanto, a sua proeza não reside apenas no seu tamanho, mas também nas suas notáveis capacidades de mergulho em profundidade e na sua contribuição para as indústrias além-mar. A produção de âmbar cinzento, uma substância cerosa utilizada em perfumes, sublinha a sua importância em domínios inesperados. Assim, à medida que as cortinas se erguem sobre o confronto entre estes leviatãs marinhos, um reino de intriga e mistério se revela. O fascínio pelos predadores de topo dos oceanos despertou uma curiosidade incessante, levando os indivíduos a dissecar as nuances das suas interações e estratégias de sobrevivência. A viagem às profundezas desta rivalidade promete não só um espetáculo cativante, mas também uma apreciação mais profunda do intrincado equilíbrio que caracteriza a vida debaixo das ondas. Na vasta extensão dos oceanos do mundo, duas criaturas notáveis chamam a atenção pelas suas características e papéis distintos: a orca, muitas vezes referida como baleia de Scylla, e o formidável cachalote. Estes titãs marinhos cativam com as suas características únicas e contribuições para a intrincada tapeçaria da vida oceânica. As orcas, reconhecidas pela sua impressionante coloração preta e branca, surgem como os golfinhos predadores do mar. O seu grande tamanho e a sua constituição robusta indicam as suas excepcionais capacidades de caça. Espalhadas pelos oceanos do globo, as orcas são predadores versáteis, atacando uma série de espécies que incluem focas, leões marinhos e até outros cetáceos. Os seus padrões de cor característicos, juntamente com a sua proeza como predadores de topo, valeram-lhes um lugar de fascínio entre os entusiastas marinhos. Em contraste, os cachalotes marcam a sua presença com as suas cabeças enormes e mandíbulas quadradas. Estas baleias dentadas, as maiores da sua espécie, atravessam os oceanos do mundo com a sua aura enigmática. A sua notável capacidade de mergulhar nas profundezas do abismo em busca de alimento cativou a imaginação de muitos. No entanto, a sua importância vai para além do seu papel nos ecossistemas marinhos. Os cachalotes produzem âmbar cinzento, uma preciosa substância cerosa utilizada na produção de perfumes. Esta contribuição para a indústria das fragrâncias sublinha a sua inesperada ligação à cultura e ao comércio humanos. Em contraste, os cachalotes marcam a sua presença com as suas cabeças enormes e mandíbulas quadradas. Estas baleias dentadas, as maiores da sua espécie, atravessam os oceanos do mundo com a sua aura enigmática.
A sua notável capacidade de mergulhar nas profundezas do abismo em busca de alimento cativou a imaginação de muitos. No entanto, a sua importância vai para além do seu papel nos ecossistemas marinhos. Os cachalotes produzem âmbar cinzento, uma preciosa substância cerosa utilizada na produção de perfumes. Esta contribuição para a indústria das fragrâncias sublinha a sua inesperada ligação à cultura e ao comércio humanos. No centro das suas proezas está a dimensão notável do seu cérebro, um testemunho da sua aptidão tanto para as profundezas como para os domínios do processamento de informação. Este grande cérebro não só facilita as suas capacidades inigualáveis de mergulho profundo, como também os equipa para navegarem nas profundezas oceânicas com uma mestria que escapa à maioria das outras criaturas. É uma manifestação da arte da evolução em esculpir uma maravilha viva adaptada aos desafios do seu habitat. Esta destreza cognitiva estende-se ainda a capacidades avançadas de resolução de problemas e de aprendizagem. Os cachalotes demonstram uma capacidade para decifrar desafios complexos, adaptando-se a novas circunstâncias com uma agilidade que revela a sua profunda perspicácia. A sua capacidade de ultrapassar obstáculos ecoa pelas extensões a que chamam lar, uma orquestra de intelecto que compõe a harmonia face à adversidade. As estruturas sociais dos cachalotes rivalizam com os seus feitos cognitivos. Complexas e dinâmicas, as suas sociedades são definidas por relações, alianças e hierarquias. Os seus sistemas de comunicação, ricos numa série de cliques e ecos, transmitem mensagens intrincadas que unem famílias e clãs. É uma rede sofisticada que preenche as lacunas entre os indivíduos, promovendo uma unidade que assegura a prosperidade do coletivo. A sua aptidão para utilizar ferramentas e exibir comportamentos transmitidos ao longo de gerações é semelhante às tradições culturais das sociedades humanas. Este facto sugere uma capacidade inerente de aprendizagem e adaptação, consolidando o seu lugar como habitantes profundos das profundezas. Na vasta extensão do oceano, o drama da sobrevivência desenrola-se numa grande sinfonia, em que os protagonistas são as orcas e os cachalotes. A conclusão tirada desta intrincada narrativa revela duas verdades. As orcas podem ser predadores formidáveis, e é imperativo ter cuidado ao aproximar-se dos cachalotes. As orcas, com o seu característico semblante preto e branco, impõem respeito como predadores de topo. A sua dieta versátil e as suas capacidades estratégicas de caça pintam o quadro de uma criatura que se encontra confiantemente no pináculo da cadeia alimentar. No entanto, dentro dos domínios em que navegam, mesmo os mais temíveis têm de exercer vigilância face aos seus iguais, se não mesmo superiores. A cautela que deve envolver os encontros com cachalotes resulta da convergência do seu tamanho, inteligência e comportamentos. As dimensões dos cachalotes, aliadas à sua força prodigiosa, criam uma realidade em que o confronto é um empreendimento arriscado para qualquer desafiador. A sua capacidade cerebral expansiva, um emblema do seu intelecto, aumenta a sua ameaça, uma vez que utilizam com destreza a capacidade de resolução de problemas e a adaptabilidade. Em última análise, a narrativa das orcas e dos cachalotes é uma narrativa de equilíbrio e respeito. Cada uma encarna a majestade do mar e a intrincada dança da sobrevivência. As orcas são um testemunho da proeza predatória, enquanto a saga dos cachalotes sublinha as complexidades da vida sob as ondas. À medida que navegamos nesta narrativa, reconhecemos que os habitantes do oceano estão ligados por um código tácito, lembrando-nos da profunda beleza e fragilidade do mundo sob a superfície. Se achou este vídeo informativo, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal. Entretanto, obrigado por assistir.